agora você tem um compromisso comigo e com a sua empresa. Eu estou comprometida com você. E hoje nós vamos conversar com a Edna. Eu vi que ela acabou de entrar. Nós vamos falar um pouco sobre contratações de amigos. Essa é a ideia. O que fazer depois que a gente trouxe um amigo para nossa empresa? Minha equipe separou, né, o pedido, a solicitação de live da Edna e marcou aqui de amarelo todos os pontos mais importantes. Como, por exemplo, estou contratando uma amiga. Isso aí tá pintado de amarelo, Edna. Depois está escrito comportamento inadequado delas, como atrasos, faltas, etc. Os 2 pontos estão pintados de amarelo. E algumas cositas mais que a minha equipe achou importante e ela foi pintando de amarelo. Olá, Carmen. Oi, Edna. Tô te ouvindo super bem. Que ótima. Eu vim para casa para falar, para ficar mais tranquilo. O ambiente de trabalho está tumultuado, calor demais em São Paulo. Tá horrível. Gente, põe calor nisso. Eu também tô aqui em São Paulo. Tá muito quente demais. Eu tava rindo muito dos grupos de WhatsApp. Eu me divirto tanto. É tão bom a gente ter um trabalho que a gente se diverte. Uma pessoa escreveu assim que ela não sabe o que fazer, que ela tem uma pessoa da equipe, né? Que tá com um cheiro muito, muito forte, que nem de máscara ninguém tá aguentando. Eu não sei se você tá nesse grupo de WhatsApp ou não, mas eu dei muita risada. Não. E aí o pessoal começa, dá um kit higiene, faz não sei o quê, a gente tem que tomar cuidado. Eu já passei por essa situação há muito tempo atrás, e aí eu fui testando e aprendendo, errando, né? A primeira vez eu quis ajudar, chamei a pessoa de lado, bem educada, conversei com a pessoa, meu pai do céu, a pessoa virou um bicho, um bicho. Ela ficou vários dias sem falar comigo, sabe? Tipo, emburrada, entregando as coisas assim, toma, né? A pessoa ficou ofendida. Né? A gente se surpreende com as reações das pessoas, às vezes, quando você vai falar determinadas coisas, né? É incrível. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu sei que eu fui falar assim com bastante educação, bastante coisa assim, e aconteceu isso. Como a minha equipe é pequena, a outra vez, o que eu fiz? Eu fiz uma reunião com todo mundo e falei assim, pessoal, tá muito calor, de que forma que a gente pode fazer, né? Para que a gente possa realmente manter o ambiente, o clima, daí as pessoas foram dando ideias, né? Então o pessoal assim, não, eu acho melhor a gente deixar a água gelada aqui na sala. Aí cada um foi falando, né? E até que a pessoa falou assim, olha, eu realmente trago uma blusa para trocar aqui na empresa. Eu venho com uma roupa de casa e aí foi a minha sorte. Aí eu falei, meu Deus do céu, porque eu não combinei nada. Mas a pessoa falou assim, como eu sei, eu venho de ônibus, o ônibus é muito quente, eu já chego aqui passando mal. Então, eu já trago meu lenço umedecido. E aí que ela foi me dando as dicas. Gente, a própria equipe ensina a gente a ser líder. É a própria equipe. A menina falou assim, eu já trago meu lenço umedecido porque é muito calor, eu venho de ônibus. E aí, quando eu chego aqui, eu já tenho uma camiseta limpa para vestir. Eu já tiro a que eu estou usando e já coloco a outra e passo o lenço umedecido, porque tá calor demais. Como não dá para tomar banho aqui, pelo menos um lenço umedecido. Aí eu saquei, comprei um pacotão de lenço, de 500 lenços umedecidos, deixei no banheiro. E aí outras meninas falaram, eu vou fazer isso também vou trocar camiseta, vou deixar minha camiseta aqui, uma camiseta mais, assim, uma camisa, né? Uma camiseta, uma roupa limpa aqui para trocar na hora que eu chego. É verdade, o ônibus é horrível, eu não sei o quê. Aí eu, graças a Deus. Então, a nossa própria equipe consegue resolver esse tipo de problema. E na primeira vez que eu fui lá tentar conversar, tentar resolver, eu caí do cavalo, que a menina ficou ofendidíssima, ofendidíssima. E aí que eu comecei a entender que para que a gente possa solucionar os problemas da nossa empresa, o foco tem que ser na solução. Não é na pessoa e nem no problema, é na solução. Né? São detalhes assim que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida. Mas, Edna, hoje eu quero falar com você e é sobre a sua empresa. Sobre a sua empresa. Conta pra gente. Edna, você falou que está em São Paulo, mas é interior, capital? Não, capital. Capital. Uau! Eu tenho uma empresa com meu marido, né? Nós trabalhamos numa multinacional por mais de 20 anos
E quando nós saímos, né? Chega um momento, né? Você sai ou saem com você, né? E a gente acabou saindo e ele abriu uma empresa de consultoria, trabalhava em home office. Só que com uns 2 anos aí a gente conseguiu uma distribuição e aí nós precisamos abrir um espaço físico, né? E quando nós abrimos, aí você pensa nos amigos, né? E aí contratou um amigo dele, e aí ele ficou com a gente 1 ano. Aí, bom, vamos contratar mais uma pessoa. Aí eu contratei uma conhecida de um curso que eu fiz. Foi até no Senac, eu acho, de finanças. E a menina estava à procura de trabalho. Eu falei assim, acho que pode ser, né? Contratei. Sem as análises, né? Que você tanto recomenda. E, por último, há 1 ano atrás, uma amiga minha também... Assim, muitas coisas acontecem. E, assim, pelo fato da gente ser amigas, né? Eu chego e falo, né? Eu tenho abertura de chamar atenção, de corrigir e tal. Aí eu, sabe, ouvindo as tuas lives, eu falei assim, gente, eu tô igual mãe, né? Faz errado, eu chamo. Aí eu falei, não, tá errado, vamos parar tudo, né? Aí há 1 mês atrás eu comecei a fazer as reuniões semanais. Eu já senti uma diferença e estou tentando envolvê-las nos procedimentos para ver se a empresa flui sem a gente estar lá. Mas é muito complicado. É assim, E agora eu contratei mais uma também, amiga, que também estava desempregada. Escuta aqui, você falou que você está contratando. Então, você já contratou? Não, eu vou contratar a partir de amanhã. Ela vai fazer de... Não! 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 Já tá certo? Já tem 2, né? Mais uma. Edna, o que acontece? Quando você estava na multinacional, você não gostava de ter férias? Não era legal? Ah, sim, claro. E aí, você já teve todas as férias da sua vida, você não quer mais ter férias, é isso? Não, eu quero poder sair com a minha família, né? Curtir, não trabalhar. Não, não quer. Não Eu- quer. Você tá dando tiro no seu pé, como é que você vai sair do lugar? Dando tiro no pé. Sabe a esperança que eu tenho? É que, sei lá, se der treinamento, se trazer para junto, se não vai. Não, Edna, se der ruim, é ruim. Se der bom, é ruim. entendi. Não funciona. A relação de amizade entre uma coisa é você trazer a pessoa para a tua empresa e ela se tornar tua amiga. Ela entrou dentro de uma relação empregador-empregado. Ela tem essa relação e existe esse desnível, porque o empregador tem a responsabilidade. O empregador é quem tem que pagar os salários com pandemia, sem pandemia, que se lasca, com impostos altos, sem impostos altos, com cliente, sem cliente, não importa. O empregador tem que pagar o salário. Por isso que o empregador está aqui, o empregado ele está aqui. O único compromisso que o empregado tem é cumprir o contrato de trabalho. E aí, no contrato de trabalho, o contrato de tá tocando. Desculpa. O contrato de trabalho, ele tem 44 horas semanais, que é o que ele tem que cumprir com você. Se é uma pessoa da área de vendas, como as suas meninas, elas têm que vender. E não simplesmente atender quem vem buscar o produto na empresa. Isso você não precisa de uma vendedora. Você colocaria uma balconista, né? Ou então uma atendente, ou uma telefonista, né? Uma telefonista receptiva, que ela vai simplesmente receber, né, os pedidos. Então, empregador e empregado. Aí você contratou o empregado. Tá tudo bem. Vocês vão se tornar amigos. Vocês não vão se tornar íntimos, mas vocês vão se tornar amigos. Porque hoje a gente passa mais tempo com a equipe das pessoas que nós trabalhamos do que com a nossa própria família. Agora, a situação contrária raramente dá certo. Pode dar certo? Pode. Mas estatisticamente, raramente dá certo. Por quê? Imagina só, aquela pessoa que você estudou na escola o tempo todo e ela estava ali sempre junto com você.
Então, se vocês tinham, por exemplo, uma disputa de roupa no sábado, quem vai pôr qual roupa, né? Sei lá, qualquer coisa que acontece, vocês estavam em condições iguais. Então, se vocês disputam onde vai no sábado, ou o que que a gente vai comer, ou o que que a gente vai fazer, vocês são amigos. Vocês são amigos. Então, vocês têm a mesma nível de discussão. Ah, vamos assistir o filme A ou o filme B e decide, né? Vamos viajar para tal lugar, vamos viajar para tal lugar. Eu não quero ficar na parte de cima do beliche, eu não quero ficar na parte de baixo, sei lá o quê. Vocês são amigos. Aí você tá com essa relação de amizade, onde vocês discutem tudo e são amigos e tudo mais, e parte para uma relação empregador-empregado. Eu tenho certeza absoluta que se você deixar faltar o salário delas, você pode atrasar alguns dias. Não mais que isso. Elas vão esquecer completamente que elas são suas amigas. Normalmente, Edna, quando acontece isso, né? Existe a relação empregador-empregado. E você não vai ficar discutindo com a sua empregada algo que você quer que seja daquela forma. Se você criar uma regra, é proibido o uso de celular. Você não vai ficar discutindo com ela se ela quer usar, se ela não quer usar, se ela acha que é válido, se ela acha que não é válido. A última palavra é tua. Porque se faltar o salário, elas não vão falar assim, ah, Edna, você é tão amiga minha, mês que vem você paga, fica tranquila. Vão falar assim? Não, não, não falo. Não. Você já atrasou o salário com elas? Uma vez aconteceu do vale refeição, porque tem uns dias, certo, né? E aí elas já me ligaram, já mandaram um e-mail, já queria saber, né? Se eu ia pagar ou não. Mas foi a única vez. Percebe que elas sabem te cobrar? Não, Mas então, você não sabe cobrar elas. com relação à cobrança, eu tenho assim, eu até peço e tudo, mas não, elas não cumprem, né? Eu tenho um trabalho, preciso que você ontem mesmo solicitei um relatório. Falei assim, antes de você ir, eu preciso do relatório. Ah, eu preciso sair mais cedo hoje. Ah, cedo que horas que você precisa sair? Ah, 1 hora mais cedo. Eu falei, tudo bem, então deixa o relatório pronto, né? Só que Tudo bem não, Edna. Tudo bem não. Não é tudo bem. Não é tudo bem. É assim, quando você precisar sair mais cedo, você me avise com pelo menos 2 dias de antecedência para que eu possa avaliar se vai ser um bom dia ou não. Entendi. Não é tudo bem. Elas têm um contrato que elas entram X horas e saem X horas. Elas assinaram esse contrato. Essa é a dificuldade quando nós trabalhamos com amigos, porque a gente fica constrangido de lembrá-los que é uma relação de trabalho e não de amizade. Esse é o ponto que não funciona da relação com amigos. Mas tem coisa pior que ainda pode vir a acontecer. Edna, eu fico preocupada de continuar falando porque eu acho que são pontos muito importantes e é possível que outras pessoas que estão nos ouvindo também tenham dificuldades quando contratam amigos. Eu vou te contar uma coisa que um dos meus terapeutas, lógico que eu, Carmen, faço terapia também e acredito que todos os seres humanos deveriam fazer terapia. É algo fantástico. E eu tinha um terapeuta numa cidade próxima daqui, fica 1 hora mais ou menos de viagem. Então eu ia 1 hora dirigindo, chegava lá, ficava 1 hora fazendo terapia e voltava 1 hora ruminando tudo que ele tinha me falado. E naquela época, eu estava numa situação muito difícil, eu tinha batido o carro, tinham várias coisas que tinham acontecido, eu tinha sido assaltada, minha casa tinha sido assaltada, e eu tinha emprestado o meu cartão de crédito para minha melhor amiga, que na ocasião ela não me pagou, e depois ela não me pagou mesmo, e quando eu vi aquele cartão, já estava numa dívida de mais de 20 mil reais que eu tive que parcelar. E isso era algo que me doía demais, né? Uma pessoa que eu confiei, uma pessoa, né? E de repente eu tive que parcelar e quando eu fui emprestar o dinheiro no banco para pagar o cartão de crédito, o banco me cobrou 36 mil de uma dívida de quase 20. E aí eu fui parcelando, né? Parcelando e pagando, só que assim, como eu parcelei por muito tempo, isso me doía todo mês que descontava da minha conta.
Era uma coisa que... E eu me lembro uma vez que eu estava falando com o meu terapeuta, o João, e eu falei assim, João, não é possível, minha melhor amiga, como é que ela fez isso comigo? E o João me disse o seguinte, Carmen, você precisa aprender português. E eu fiquei pensando, como assim? Ele falou assim, você sabe o significado da palavra amiga? Eu acho que você não sabe. E aí ele falou assim, eu percebo, sabe aquela coisa de psicólogo, psicanalista, terapeuta, lacaniano, ouve? E eu fiquei 6 anos com esse homem fazendo terapia. Ele me ajudou muito, eu sou muito grata a ele, por ele, ó, né? E aí eu sou muito grata pelas lambadas que eu levei desse homem. Ele é sensacional e ele falava assim, Carmen, você usa as palavras errado. Você já percebeu isso? Você coloca inadequadamente os termos. Procura no dicionário o que é amizade, o que é ser amigo. Por quê? Você está me relatando uma situação em que não é que ela deixou de ser sua amiga, ela nunca foi sua amiga. As pessoas, elas são amigos. E um amigo não faz isso com outra pessoa. É Nunca, verdade. nunca. Se a pessoa fez isso com você, você já está começando a chamá-la de um termo errado. Ela não é tua amiga. E aí eu vim ruminando aquilo o caminho inteiro, né? Uma hora indo, uma hora voltando, tal. E até que realmente eu assumi a responsabilidade, terminei de pagar lá todas as contas, e eu comecei a ter mais clareza de que não existe amizade unilateral. Não existe uma amizade que eu sou amiga da pessoa, mas a pessoa não é minha amiga. E eu passo para você o que o meu terapeuta me disse há muitos anos atrás e que para mim foi um divisor de águas. Eu nunca mais me esqueci. Não tem como você ser amiga delas se elas não são tuas amigas. E neste momento, elas são tuas empregadas. E o termo correto é empregado, empregador. Está na lei, está na CLT. As pessoas falam assim nos meus vídeos, nossa, como essa mulher é grossa. Onde se viu chamar de empregador? Devia chamar de colaborador. Não está na lei. Não está na lei. A CLT diz, é responsabilidade do empregador. Todo o problema do negócio, assumir todo o risco do negócio. Se tem pandemia, se tem enchente, se tem vendaval, se perdeu o cliente, problema do empregador. E é responsabilidade do empregado cumprir o contrato. Então, tem um contrato de trabalho e ele tem que cumprir 44 horas, ele não tem que sair uma hora mais cedo. Isso não existe. E se em algum momento essa pessoa precisa sair uma hora mais cedo, e eu sou humana, eu sei que isso pode acontecer com qualquer um de nós, eu posso negociar com essa pessoa. Mas é lógico que eu vou ter um banco de horas assinado entre eu e ela. Ah, sim, eu Caso tenho. contrário, eu vou descontar essa uma hora que ela está saindo mais cedo. Eu Só que o fiz. seu banco de horas tem que trazer as regras, Edna. Quantas horas de antecedência ela tem que solicitar um dia de descanso no banco de horas? Por quê? Vou te contar um caso do meu aluno que ele implantou o banco de horas antes de me conhecer, ficou aquela Eu salada. implantei, E daí o mês passado. Então, ele implantou o banco de horas e aí simplesmente o funcionário faltou e ele foi aplicar uma advertência no funcionário, que faltou sem avisar. O funcionário olhou para ele e falou assim: não, não, pode descontar no meu banco de horas. Porque o banco de horas não estava escrito como que seria o funcionamento dele. Não estava escrito que se você quisesse usar as horas, você tinha que solicitar com 2 dias, 3 dias, uma semana de antecedência e que ainda assim não necessariamente você iria autorizar. Era uma solicitação. Que se isso fosse bom para o empregador, né, ele iria aceitar. E a mesma coisa, se você precisa que a pessoa fique até mais tarde para fazer uma hora extra, você também combina. Amanhã você pode ficar e a pessoa vai dizer sim ou não. Nós não podemos, nem com banco de horas, nem sem banco de horas, obrigar as pessoas a fazer hora extra. Mas você tem o poder de fazer com que elas cumpram o contrato daquilo que elas combinaram. Você quer que eu Entendi. piore mais a sua situação ou você acha que já está suficiente? Eu falei assim, acho que eu vou falar, mas assim, eu vou me preparar para as bordoadas, porque eu sei que tem muita falha, né?
Eu implantei relógio de ponto para melhorar o horário de chegada e de saída, porque, né? E muita conversa no trabalho. Tem uma menina que fala muito, 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 muito. E toda hora eu tenho que ir lá e falar assim, olha, vamos falar. Para. Vamos começar? Vamos começar. Muda a sua frase. Fala assim, e eu permito que uma menina fique falando o tempo todo. Fala que eu quero ouvir. Eu não permito, mas... Permite sim, você não fez nada. Então fala aí, eu permito que uma menina fique falando o tempo todo no trabalho. Eu permito que uma menina fique falando o tempo todo no trabalho, apesar de chamar atenção todo o tempo. Mas vamos mudar os nossos termos. Não é ela que fala o tempo todo. É você quem permite. Porque é você quem coloca as regras. A empresa é sua. Você já viu o que acontece se você atrasar o pagamento um pouquinho, se quer, um dia, você já vai começar a receber mensagens sendo cobradas, né? Assuma a direção da sua empresa. Para de ficar assumindo nem da sua empresa e nem da live. Nem da sua empresa e nem da live. Nada de sumir. Mas você quer que eu piore a sua situação ou você acha que ela já está ruim o suficiente? Não, pode piorar, por favor. Você está contando que elas não estão fazendo a parte delas e que está indo tudo muito mal. Pior vai ficar se elas começarem a fazer. Porque aí a sua empresa vai crescer, elas vão começar a trabalhar na empresa, elas vão começar a se empossar na empresa, a dirigir a empresa, você vai sair de férias e você vai postar suas fotos com os golfinhos de Cancún, você vai postar suas fotos comendo crepe ao pé da Torre Eiffel, você vai postar suas fotos com os cabelos ventandos lá na Estátua da Liberdade, lá no barquinho que vai para a Estátua da Liberdade, e aí você vai voltar de viagem, e quando você voltar de viagem, você vai trazer um monte de lembrancinhas para elas. E elas vão falar assim, ai, Edna, obrigada. Nossa, adorei. Nossa, você trouxe um hidratante da Victoria's Secret para mim de $4,99. Adorei, Edna. Adorei, obrigada. Nossa, é tão bom, Edna, trabalhar com você. Que bom que você tem a gente para proporcionar suas viagens, né, Edna? Que bom, né? É diferente quando você tem uma relação empregado-empregador. Você está lidando com as suas amigas e que talvez até mesmo inconscientemente elas mantêm esse padrão de entrega para você. Vá trabalhar numa multinacional como você trabalhou, de que forma que eles faziam os desdobramentos das metas. Eu não costumo falar assim aqui nas nossas lives, porque nós temos empresários que ainda estão aprendendo a ser empresários de todos os níveis e alguns, assim, já começaram a empreender logo cedo e eu acho isso fantástico. Então, quando a gente fala desdobramento de metas, para o empresário que logo cedo ele já é empreendedor, ele não teve esse capítulo trabalhando na multinacional, ele não sabe do que eu estou falando. Mas quando o seu gerente recebia as metas, ele tinha que desdobrar com a sua equipe. Como é que teu gerente fazia com você? Ou faz, né? Você tem que trazer o resultado. Não é? Então você passou nas multinacionais, você sabe que lá ou faz. E você sabe que o diretor tem o carro X, que ganha da empresa. O gerente tem o carro Y, que ganha da empresa. O salário do diretor é X, do gerente é Y, do coordenador. Cada um tem o seu nível de benefícios, até plano de saúde é diferenciado, né? Um fica lá na enfermaria, o outro fica em quarto individual. E a gente sabe que é assim. A gente sabe que é assim que funciona. E eu não vou ficar chorando. Eu sou RH, eu devia ter feito engenharia, eu ia ganhar 3 vezes mais. Não, eu sou RH, eu ganho o que RH ganha. Eu não sei fazer conta, nem cálculo, não fiz engenharia. Fiquei no RH. Então, cada um sabe os níveis salariais que existem dentro de uma empresa. Mas quando você está lidando com pessoas que são tuas amigas, essa, por exemplo, que fez o curso com você lá no Senac. Imagina que fantástica a situação. Você sentada, junto com ela, bonitinha, fazendo o curso. Vocês eram iguais.
Vocês eram iguais. As duas estavam sentadas aprendendo o curso, as duas tinham o mesmo nível de conhecimento. As duas pessoas pagaram para aprender o curso. Aí você traz ela para a tua empresa. E não tem como dizer que o empregador não é acima, porque é ele que tem que pagar o salário, não importa o que aconteça, é ele que corta o risco. Então, o que você está querendo fazer com a tua empresa é ruim se der ruim, mas é ruim se der bom. Entendi. Porque no instante que tudo começar a funcionar e as tuas amigas começarem a funcionar, você vai fazer o quê? Vai passar elas para serem sócias? Elas não têm o teu expertise, elas não se dedicam de final de semana, à noite, elas não estão aqui nesse momento deixando de almoçar para participar da live. Quando eu percebi mais o problema, né, foi quando nós optamos por dar uma comissão sobre vendas, além do fixo. Vamos dar uma comissão para elas, porque eu acho que isso vai... Você começou a subornar elas para ver se elas fazem o que elas já foram contratadas para fazer? Não. Na função é mais ou menos assim, deixa eu ver se eu entendi. Você senta no restaurante e você pede uma Coca-Cola. E eles trazem a Coca-Cola e está quente. Aí você olha para o garçom e fala assim, se eu te der R$ 5 a mais, você pode trazer gelada? É isso que você fala? Não. Ou você fala, eu quero uma Coca-Cola gelada imediatamente. Eu não quero essa Coca-Cola quente. Não quero quente. Não. Sim, mas ou então assim, você não. fala assim, ai, tudo bem, tá quente, eu tomo assim mesmo. Aí se abre, espalha a Coca-Cola na mesa inteira, você toma metade da latinha que sobrou. Não, eu só quero entender, né? Na opção da contratação da assistente, que elas são assistentes comerciais, né? Com foco em vendas, né? No ativo e no cativo. Então, o que nós achamos que seria bom? Ter um fixo, mas dar uma comissão também, para poder a pessoa, porque vendas é motivado por... Você vai vender, você vai tendo motivação, você vai ganhar mais comissão, seu salário pode aumentar, você pode variar o seu salário. Só que a gente percebeu que não funcionou, porque... Ai, não rolou. Você descobriu sozinha, né? É igual eu com a minha amiga que eu emprestei o cartão de crédito, né? É igualzinha. Também descobri sozinha que não rola. Então... Edna, esse é um preço de descobrir as coisas sozinha. A gente vai aprendendo e não vai rolar. Se você pedir uma Coca-Cola e a pessoa trouxe quente, não adianta você falar, olha, eu te dou R$ 5 a mais para você trazer uma gelada. Não. A Coca-Cola custa X e você está pagando para ter uma Coca gelada. Você contratou 44 horas semanais e você tem lá um padrão que elas têm que vender. E elas só vão ganhar comissão se elas fizerem acima daquele padrão. Então, vamos supor que você coloca lá uma meta, eu não sei, chutando, vender 100 mil. Se elas passarem de 100 mil, a comissão que elas vão ganhar é dos 100 mil em diante, não desses 100. Para vender 100 mil, elas já ganham salário e elas não fazem isso. Aí você simplesmente aumentou o salário delas em cima do 100, que elas já nem vendiam sequer. Vamos supor que elas vendem, estou colocando números hipotéticos, vamos supor que elas vendem tipo 30, 40 mil e você espera que elas vendam 100. E aí, para elas chegarem no 100, você colocou a comissão. Quando essa comissão deveria entrar? A partir do 100. Eu espero que vocês vendam 100 mil. De que forma que a gente pode te ajudar a vender mais de 100? Se você vender mais de 100, e elas estão vendendo 20, 30, 40. Se você vender mais de 100, você vai ter comissão. Senão, não. Porque até o 100, você paga o salário delas para que elas vendam. Até 100 mil, elas têm que vender e pronto, não tem. Porque é para isso que elas foram contratadas. E lembrando-se sempre que essa comissão é dentro do Lerite. E ela deve estar, inclusive, no contrato de trabalho, o percentual que elas recebem de comissão a partir de tanto de venda. Porque se você ainda paga por fora essa comissão, você ainda corre o risco da bênção entrar na justiça e dizer que elas ganhavam não sei quanto por fora e que você não pagava férias, 13º, porque elas não vão lembrar que elas são suas amigas.
elas vão entrar na justiça. Não tenha dúvida. Então, a gente precisa tomar muito cuidado e ter muito critério. Eu ontem assisti a sua live e né, eu vou seguir os passos para poder, aos poucos, substituir. Já comecei a fazer o planejamento para fazer essa troca, porque realmente não tem jeito. Calma. Não se culpe tanto. Pessoal que está chegando na live, estamos falando sobre contratação de amigos. O que fazer? Eu não vou deixar você sem solução. Eu estou guardando ainda a solução e eu guardei aqui alguns minutos para te dar a solução. Não é assim, não é assim. São elas que não vão mais querer continuar trabalhando, porque hoje não tem a relação de trabalho. E você vai começar a implantar a relação de trabalho. E você trabalhou em grandes empresas, você sabe que o primeiro passo é uma política. Então, o que você vai fazer? Você vai reunir as meninas e você vai falar assim, pessoal, eu preciso que vocês estejam aqui de tal hora a tal hora, conforme está no contrato de vocês. Então, não vamos ter tolerância caso a pessoa se atrase, porque nós realmente precisamos cumprir com todas as metas que nós temos. A partir de hoje, não serão mais aceitas tolerâncias. E se em algum momento vocês precisarem trocar a hora, sair mais cedo, entrar mais tarde, vocês devem solicitar, que é diferente de comunicar. Às vezes a pessoa escreve comunicar na política, ferrou, porque aí eles só comunicam. Vocês devem solicitar com 3 dias de antecedência e eu vou estar te dando o retorno com 48 horas de antecedência. Por exemplo, é uma medida, é uma ideia, não sei se isso funcionaria para você. E se for viável, nós faremos a troca, se não for viável, não. Simples assim. E aí você vai colocar, nós estamos aqui com a equipe e a meta de vendas não está acontecendo. Eu quero entender com vocês o que a gente pode fazer para chegar na meta. Então, isso não vai ser feito tudo numa reunião só. Primeiro você vai fazer uma reunião e vai falar do horário e de faltas, que são 2 coisas inadmissíveis. E aí você vai colocar essa pauta e você vai criar uma política de horário, chama. Você vai, nessa política de horário, administrar quem sai mais cedo, quem falta e também o horário de entrada, o horário de saída, o horário de intervalo de almoço. E cuidado, que às vezes esse pessoal tem mania de falar assim, eu almoço em meia hora e daqui a pouco eu tô de volta. Não, o horário de almoço é 1 hora. É 1 hora o horário de almoço. Mesmo que a lei de 2017 diz que você pode fazer meia, tá sim de empresário caindo do cavalo porque fez meia hora de almoço. E os juízes, é 1 hora. Porque um comentáriozinho. Quando eu implantei o relógio, né, de ponto, então elas batem no horário do almoço. Só que o que acontece? Elas atrasam o almoço e aí quando eu puxei o ponto, deu hora extra no almoço. Eu falei, como assim? Eu não posso mexer, né? Porque eu falei com elas, vocês têm que fazer horário do almoço. É 12h às 13h, não pode sair fora. E eu nem sabia. Foi bom você falar isso, porque essa é a minha segunda fala. Então, você vai colocar o horário de almoço, que não existe o atraso, que deve ser colocado, tudo isso vai estar nessa política. Você vai se reunir com elas e você vai colocando na lousa, no flipchart, na parede, com post-it, de qualquer jeito. Você sabe muito bem como fazer uma reunião. E você vai colocar para elas, olha, eu estou vendo esse ponto, esse, qual mais? Que ponto mais que eu estou me esquecendo? Para que elas participem da reunião, para que elas se envolvam na reunião. Ok, então vamos passar tudo isso daqui na ata da reunião. E aí você pede para uma delas fazer. Fulana, você pode fazer então a ata da reunião, você vê quem é mais flexível. Você pode fazer a ata da reunião com todos esses pontos que estão aqui nos post-its do quadro. Eu amo reunião de post-it, porque é prático. Você já vai levar 10 post-it escrito e você vai distribuir post-it para que elas possam escrever com outras coisas que elas queiram colocar. Aí esses post-its já vão estar assim. Fulana, tá aqui os post-its, recolhe eles e transfere isso para a ata da reunião. Todo mundo assina que está ciente. E aí, no dia em que ela se atrasar, que ela faltar sem avisar, não trouxer, não é faltar sem avisar, faltar sem ter um atestado médico,
faltar sem ter um atestado de que ela trabalhou na eleição, sabe? Essas coisas que dão atestado. Faltar sem ter um atestado de que ela foi mãe, pai, sei lá, essas coisas, casou, né? Então, tem várias coisas que permitem que ela falte. E é só isso. Nem ficar acompanhando o filho. Não existe. A lei não fala isso. A lei e algumas convenções trabalhistas falam em, tipo, acompanhar 2 vezes ao ano o filho. Tem gente que tem atestado de acompanhamento de filho o ano inteiro e o empregador aceita. E isso não funciona, isso não é assim. Não é assim. Então, elas precisam ter essa percepção e essa clareza de que realmente não é assim que funciona. Pois lá, transforma. Qualquer coisa que aconteça, você vai documentar uma advertência. Você vai falar assim: ah, ok, como nós fizemos a nossa reunião, nós decidimos que você não poderia se atrasar. Não, mas é que quebrou o ônibus, quebrou o carro, furou o pneu. Não, eu entendo, sem problema. Aí você sorri. Eu entendo, sem problema, acontece. Eu só preciso documentar, né? Aí você pega assim um papel, né, em branco, e daí você escreve nesse papel: fulana de tal, no dia tal, chegou 20 minutos após o início da jornada de trabalho, prejudicando assim toda a equipe. Não me peça advertência nem para contador, nem para ninguém, que contador faz contabilidade, faz você a advertência. Vai ter só o nome da pessoa, colocando o que ela fez, e as frases que os juízes adoram. Juízes não querem que você dê advertência ameaçando a pessoa por justa causa. Não. O juiz quer que você dê advertência humana, né? Prejudicando toda a equipe, prejudicando o negócio da empresa, deixando a empresa sem atendimento, deixando o cliente sem atender, coisas assim humanas, né? Que sobrecarregou a equipe, é o que o juiz mais gosta em advertência. E aí você termina com uma frase final, colocando, por ser considerado uma falta grave, né? Que já estava combinada na reunião do dia tal, está sendo advertida. E ela assina. E se ela não quiser assinar, não tem problema nenhum, problema zero. Você chama outra pessoa e outra pessoa vai assinar, que está testemunhando que ela não quis assinar aquele documento. Você nunca vai dizer para a pessoa que ela está testemunhando que ela não quis assinar uma advertência, mas sim que ela não quis assinar um documento. E se essa pessoa que você chamou não quiser assinar, você fala assim: então tá, espera aí na sala do lado, fofa, que eu já chamo você. E aí você vai chamar outra pessoa para assinar, nem que você tenha que ir lá na rua chamar alguém para assinar, e alguém vai assinar, nem que seja o zelador do prédio, alguém vai assinar. E a testemunha não tem que ter visto o que foi que ela fez. Tem que ter visto que ela não quis assinar. Então, quando você chama, você fala: fulano, venha cá, veja isso. Fulana, você pode, por favor, assinar este documento? Não advertência, documento. E a fulana fala: não vou assinar, não vou assinar. Daí você fala assim: fulana, você viu que ela disse que não quer assinar? Eu vi. Então, assina aqui para mim que você testemunhou, que você viu que ela não quer assinar o documento. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não, você viu ou não viu? Eu vi. Então, é isso que você está assinando, só isso. E ela testemunha o fato de que ela viu. E aí você vai começar a perceber que a tua empresa vai mudar. E a partir de agora, as novas contratações fogem completamente de amigos, porque a sua empresa vai crescer e elas vão ter que cumprir as metas. Então, primeiro faz a política de horário. Todo mundo assinou, todo mundo já vai mudar o comportamento. Você vai perceber no ato. É assinar um papel e eles já melhoram. Mas você tem que fazer desse jeito que eu estou te passando. Sorrindo, com post-it, perguntando se eles querem acrescentar alguma coisa a mais, alguma coisa que você tenha esquecido, no bate-papo, na boa, assinou o documento, transformou em documento, assinou, eles já mudam. Aí, quando você aplicar uma advertência numa única pessoa, já vai mudar. Depois, você pode fazer uma outra sobre conduta dentro do escritório, que você não quer risadas altas, você não quer pessoas batendo papo em horário de trabalho, que você não quer... Algo mais que eu esqueci? Não, ok. Transforma todos esses post-its numa política. E aí você vai ter uma outra política de conduta do escritório. Eu não sei se elas têm uniforme, não tem, se vão de barriga de fora, se não vão, tudo aquilo que te incomoda, né? Você pode até colocar... Eu tenho um regulamento interno. Então, eu criei um regulamento interno, né? E
Não funciona? De roupa, de Não, trajes, de tudo. Não funciona? serve para nada. Ninguém leu, ninguém nem sabe o que está escrito lá. Não, temos na reunião. Fui passando todos os pontos com elas na reunião. E no dia do E lá que eu tem ia um ao regulamento ponto. falando dos horários. Sim, tem o horário de chegada, Funciona? de saída, do horário do almoço. Não Funciona? tem como. Então, não está funcionando. Então acredite em mim que não funciona. É, Você não vai fazer funciona. novamente com essa equipe. Tá. E eles vão estar participando. Só que o que vai mudar não é o regulamento e nem as regras. O que vai mudar é você. E a forma que ele está escrito não pode ter aquela carga de coisa feita por Isso. advogado, nada disso. As pessoas odeiam isso. Essa história de cláusula 1, cláusula 2, isso não serve para nada. Tem que ser uma política clara, simples. O horário de entrada é às 8, sai tal, deve ser respeitado por todo mundo, sabe? Falas bem claras. E jamais ameaçando ninguém de advertência, nem nada. Você não vai ameaçar, mas você vai aplicar. A primeira pessoa que se atrasar, a primeira pessoa que faltar, você vai aplicar. É poder e é dever do empresário criar regras. Está na CLT. A CLT, ela é inteirinha para proteger os empregados. Inteirinha. Só tem uma cláusula que protege os empregadores, os patrões, e ele não usa. Que é essa cláusula que diz que vocês criam as regras e vocês precisam fiscalizar se elas foram cumpridas. Porque se você não fiscalizar e a pessoa chegar atrasado e você não fez nada, se perdoou. Perante a lei, você deu o perdão tácito. Então, a diferença entre isso que eu estou te pedindo para fazer e o teu regimento é que isso que eu estou te pedindo vai um pedacinho de cada vez. Tá. E aí você vai começar a fazer eles funcionar e fazer, né, com que essas regras funcionem, fazer isso funcionar, e você vai começar a aplicar as advertências. E se isso se repetir, você vai suspender a pessoa. Não que tenha que fazer essa sequência, advertência, suspensão, justa causa. Não, não se trata disso. É que se elas repetem o mesmo erro, isso acabou de se tornar algo mais grave. Mas diga para mim, Edna, Oi, Carmen. já sabe o que fazer? Eu sei, eu acho que eu gostaria de uma auditoria sua na minha empresa. Ver Você não tanta vai coisa gostar. errada que eu fiz. Hã? Você não vai gostar. Não, né? Pessoalmente é pior. Eu pego na orelha assim, sai Mas eu acho sangue. que é muito importante, né? A gente, você abre a empresa assim com uma visão, achando que você vai conseguir, né, fazer as coisas e de repente você se vê assim, poxa, né, eu achei que daria certo, né, desse jeito, mas não dá, né? E as pessoas, né, o trato com pessoas, né, é muito delicado. Eu vejo assim que quando a gente chama para uma conversa mais séria, tem umas reações que te surpreende, né? Então, aí eu falei assim, gente, você quer tratar bem, mas não funciona, né? Não que eu não vou tratar mal, né? Mas, sabe, ser mais rígida um pouco, aí já muda um pouco a situação. É bem complicado mesmo. Mas, assim, eu assumo, né, que eu errei ao contratar amigas, né? Mas não E se preocupe, vamos corrigir isso. Não se preocupa. Eu nunca gosto de focar no problema, mas sim na solução. É fácil, é tranquilo, esquece seu regimento interno, que ele deve ter termos jurídicos, coisas assim, que é muito difícil de digerir. Faz algo junto com elas, bota os post-its, sempre funciona e pede para alguém redigir. E aí todo mundo assina. E o mais importante é você fazer essa fiscalização. Porque senão fica aquela impunidade geral que é no Brasil, né? E aí você acaba de dar o perdão tácito para elas. Nesse momento, Edna, você vai estar fazendo uma reintegração das regras e não abordar várias regras ao mesmo tempo. Coloca essa, provavelmente deve ficar no celular particular o dia inteiro também. Aí depois você sim, coloca outra, né? Não tá queira certo. colocar todas de uma vez, porque elas vão te queimar na fogueira. Mas começa a colocar um pouquinho de cada vez de regra, tipo, toda semana traz uma ideia nova
dentro da reunião de como é que as coisas vão acontecer. E esquece de ficar com conversinha paralela com elas, porque também não vão funcionar. Elas têm que ter bastante clareza, né, de quem é o empregado e quem é o empregador. Existe essa diferença, você percebeu um único dia que você deixou de pagar no dia e elas já estavam te mandando mensagens. Em momento algum elas pensaram, nossa, eu vou confiar, amanhã o dinheiro vai estar, eu vou esperar ela vir falar comigo. Não. Elas se comportam de uma forma com você que é diferente da forma que você se comporta com elas. E ninguém vai tratar ninguém mal. É uma relação de trabalho. Por isso a dificuldade de contratar pessoas que são amigos. E quando as suas coisas estão indo bem, a tua empresa está crescendo e você está desfrutando disso e você faz uma viagem, as coisas ficam ainda mais complicadas. Porque é aquela história, o que é que ela tem que eu não tenho, né? Isso surge, eu que estou aqui trabalhando, ela que está viajando, ninguém vê toda a tua trajetória. Infelizmente, essa é a realidade. As pessoas, elas vão dizer que você teve sorte. Nossa, tem muita sorte e tal. Mas ninguém vê tudo que você passou, Edna. Não coloca a tua empresa em risco, não. Tua empresa, você tem uma história muito bonita, teu marido tem uma história muito bonita. As pessoas, elas ficam felizes quando você confia nelas e elas crescem. E depois um dia elas vão embora e tá tudo bem, deixa elas irem embora um dia e elas vão para outros lugares. E se elas não quiserem conviver, né, com você, tá tudo bem. Não, não fica se culpando, se perdoa e vê o que está no seu controle para mudar. Você vai fazer as regras e você vai aplicar as advertências. Eu não gosto de chamar de advertência, eu chamo de documento. Vamos documentar isto, mas mesmo chamando de documento, em cima está escrito advertência. Eu não falo, mas está escrito advertência. E aí é uma advertência. Então vamos documentar que você chegou atrasado. Ah, eu fui lá no postinho e não me deram atestado médico. Ah, ok, documenta para mim, escreve para mim que não te deram atestado médico. Tudo precisa ser documentado. Simples assim. E aí você vai fazer as reuniões em relação às metas. Pessoal, o que a gente pode fazer para estar alcançando as metas, né? E assim, elas estão numa situação muito confortável, onde elas têm salário, têm comissão, e isso é mais que suficiente para pagar o padrão de vida que hoje elas têm. Então, vai ser muito difícil você conseguir atiçá-las que elas têm que fazer coisas diferentes para se envolver. Eu nem sequer sei se elas têm perfil de vendedor. Também não, né? Eu já fiz. Vou fazer, aplicar o DISC agora, mas eu já percebi também que não tem. Então, assim, você tem que ficar... Tem, né? Não tem. Tem que ficar insistindo, pedindo. Olha, você ligou para o cliente? Olha, você já fez isso? Olha, você... O tempo todo. Então, isso, sabe? Cansa, né? Cansa. Então, você precisa deixar mais claro quais são as metas e de que forma que elas vão conseguir. Gasta teu tempo na reunião, de manhã, no briefing e no que elas têm que fazer. Uhum. E menos tempo cobrando no dia a dia, senão fica igual mãe, né? Mãe que fica, manda tirar a toalha molhada de cima da cama. E no dia seguinte, lá tá a toalha molhada de novo. Eu me enxerguei assim, eu fiz, nossa, sou eu ali. Mãezona falando. E não funciona, porque é mãe, né? Mãe é assim, a mãe tem um péssimo resultado com os filhos. Porque ela não cata o filho e fala, olha aqui, tira a toalha. Eu tô falando que é para tirar, entendeu? A mãe não exerce o seu poder. E aí, no dia seguinte, tá lá e ela mesma tira a toalha. A gente sabe que a mãe faz isso, né? Mas elas não são suas filhas. Tá certo. É verdade. Mas eu tenho aprendido muito com as suas lives. De ontem eu fiz muitas anotações e eu vou... Nossa, eu tô mudando bastante coisas assim com as tuas falas, com as tuas lives, com o teu ensinamento. Assim, eu tenho uma gratidão enorme por ter conhecido você num passe de entrada no ser. Foi incrível, está sendo incrível. Queria te agradecer. Eu agradeço, muito por isso, agradeço por a cada participante, porque para mim também é uma oportunidade de poder compartilhar tudo aquilo que eu tenho vivido nos últimos 30 anos. Eu não ia querer morrer e levar tudo isso embora, né? O dia que eu morrer, eu quero saber que eu passei para frente tudo aquilo que me foi entregue.